Oi, amados, é uma alegria poder participar juntamente com vocês nesse culto. Quero agradecer as suas orações. Cada dia eu tenho me sentido melhor, pela graça de Deus. E estou então nesse processo de recuperação. Eu quero dar início ao culto deste momento, lendo o texto bíblico do Salmo 25, de versículos de 1 a 6, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém? Como é bom poder descansar a nossa vida sob os cuidados do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção para este culto. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Abençoe este culto, a mensagem, todos aqueles que estão contribuindo para que nós sejamos edificados. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Lugar onde permanece tua glória.
Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista do Rio Bonito. A todos vocês desejo um bom dia, um bom domingo, um domingo cheio das bênçãos e da paz do Senhor sobre a sua vida. Com grande alegria podemos estar aqui neste momento para trazer então a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para esta amada igreja. Deus tem nos dado esse privilégio, de nestes últimos domingos estar com os irmãos anunciando a palavra do Senhor, e deixamos aqui nosso abraço ao pastor Alfredo, sua esposa, sua família e toda a igreja, e também trago o abraço da nossa igreja aqui, Igreja Batista Regular Boas Novas, aqui em Diadema, e quero agradecer mais uma vez aos irmãos a confiança que nos é depositada de trazer a palavra do Senhor nestes dias para os irmãos. Muito bem, eu quero meditar neste domingo e no próximo, no mesmo texto, de acordo com o que nós podemos trazer para os irmãos nesta data. É um texto da palavra do Senhor que está no livro de Efésios. Eu tenho estudado esse livro aqui também com a igreja, tem sido uma grande bênção e temos aprendido muito da palavra do Senhor com o livro de Efésios, E eu quero então, neste momento, ler Efésios 1, 15 a 23. É uma das orações que Paulo faz nesta carta aos irmãos de Éfeso. E diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos do Senhor, mesmo remotamente, mesmo com um vídeo pela internet. É um privilégio que o Senhor tem nos dado nesta época, neste tempo, a nós, de modo que podemos, ó Deus, ainda assim, ter este aprendizado, ter de alguma forma um momento de ouvir da Tua Palavra, mesmo sendo com este problema, com este tempo de pandemia, com este tempo onde nós temos sofrido algumas dificuldades, mas cremos no Senhor e estamos tranquilos em relação a tudo que vai acontecer, porque o Senhor é o Rei sobre todas as coisas, o Senhor é quem governa sobre todas as coisas, e nós descansamos no seu governo soberano, sabendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua Palavra agora, e que possamos ser cheios do Teu Espírito para a glória do Teu nome, em Cristo. Amém. Muito bem. Nossos recursos em Cristo. Nos versículos 3 a 14 deste primeiro capítulo de Efésios, Paulo estabeleceu as bênçãos incríveis e ilimitadas que os crentes têm em Jesus Cristo. Bênçãos que atingem a nossa herança pessoal de tudo o que pertence a Ele. No restante desse capítulo, agora, Paulo ora para que os crentes a quem ele escreve possam compreender essas realidades,
nos versos de 1 a 14, o apóstolo Paulo, depois da saudação, ele fala, né, das bênçãos que já recebemos das regiões celestiais em Cristo antes da fundação do mundo, da escolha soberana de Deus, da predestinação soberana de Deus, da adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, e por aí vai, né? Da sabedoria que nos é dada em Cristo, que fomos feitos herança em Cristo, que fomos selados com o Espírito e tantas outras bênçãos demandadas da morte e ressurreição de Cristo, todas elas preparadas pelo nosso Deus para as nossas vidas. Isso é algo fabuloso, isso é algo fantástico. E agora Paulo, depois de fazer isso, então ele ora para que os crentes compreendam e apreciem essas bênçãos que Deus nos deu. E nesta oração ele se concentra na compreensão dos recursos que temos no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Os versos 15 e 16, o apóstolo Paulo elogia aquela igreja. E nos versos 17 a 23, ele faz petições a Deus por eles. Bom, então vamos pensar um pouco neste elogio que o apóstolo Paulo faz a esta igreja. E nós vamos dedicar esta manhã para falar primeiro destes elogios que o apóstolo Paulo faz a esta igreja de Éfeso. O primeiro elogio, antes de entrarmos, olharmos para esses elogios nessa primeira parte desse texto, versículos 15 e 16 mostra esse elogio do apóstolo Paulo, onde ele fala: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, do amor que você tem para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. À luz da herança maravilhosa que temos em Jesus Cristo, por isso que ele começa por este motivo, ou seja, porque temos essa herança maravilhosa em Cristo, Paulo então intercede por essas pessoas que possuem esse tesouro, e que eles consigam compreender a importância de ter esse tesouro. Então, não só aqui todos os crentes de Éfeso, né, irmãos, mas todos os crentes em todos os tempos estão com todas essas bênçãos espirituais que já nos foi dadas em Cristo, e já tendo-as recebido em nossa vida, agora então o apóstolo Paulo dedica este tempo para realmente nos exortar e nos elogiar até para vivermos de acordo com essas realidades que a palavra de Deus nos mostra, essas verdades que nós já recebemos. Então, à luz dessas verdades, então o apóstolo Paulo fala conosco e agora fala com aquela igreja e também fala conosco, né? E Paulo falando daquela igreja e também as outras igrejas da Ásia Menor e outras, e de certa forma atinge até nós hoje, né? Paulo, então, ele ouviu daquela igreja duas coisas que indicavam a genuína salvação daquela igreja. Essa é uma aquelas duas marcas cardeais de uma verdadeira fé em Cristo, que ele nos mostra. De fato, primeiro, é essa verdadeira fé em Cristo que vai ser demonstrada ou revelada através do amor entre os cristãos. E ele os elogia então nessas duas dimensões de vida espiritual que são inseparáveis. A fé em Jesus Cristo e o andar na fé com Ele necessariamente nos leva a amar os nossos irmãos que também estão em Cristo. É isso? Então, muito bem. Primeiro, no início do verso 15, ele fala: por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm. A ênfase aqui é na crença verdadeira. Na crença verdadeira do senhorio de Jesus Cristo, sendo Ele o objeto dessa crença. Alguns cristãos, talvez com a intenção de proteger o evangelho de qualquer máculas de obras de justiça, subestimam o senhorio de Cristo, né? Quase a ponto de negar isso. Irmãos, é óbvio que a salvação é somente pela fé em Cristo.
Não há nenhuma obra de justiça que possa ser acrescentada à salvação que recebemos em Cristo. Não é possível. Não é possível isso. Mas no momento em que recebemos Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, Cristo se torna o nosso Senhor. É algo que é indivisível. Não que a salvação se dá porque Cristo é nosso Senhor, mas pelo fato de sermos salvos, Cristo se torna o nosso Senhor. O salvo, ele tem Cristo como seu Senhor. Isso é uma característica da sua salvação. Isso é uma característica da sua vida cristã. Ele não manda mais em si. Ele não tem mais esse desejo de autocontrole sobre a sua vida. Porque, na verdade, ele confiou sua vida nas mãos do Redentor. Então, tem que ser feito esse entendimento, a fim de que não achamos que quando fala de senhorio, que a salvação é porque ele é Senhor. Não, salvação é pela fé em Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós, na cruz do Calvário. Nós cremos nesta realidade, o Espírito habita em nós, mas a partir desse momento eu não sou mais meu. Cristo agora domina o meu ser. Ele já me completou, eu sou dele. Então ele torna-se o meu Senhor. Eu não preciso torná-lo o meu Senhor. Ele naturalmente se torna, porque eu entreguei minha vida a ele. Se eu dei minha vida a ele, a vida é dele. A vida é dele. Mas só para registrar essa realidade, para não negarmos, também isso, e nem também falarmos, não, a salvação é por causa da fé, mas mais o senhorio de Cristo. Não. Salvação é somente pela fé. O senhorio de Cristo é uma realidade natural daquele que tem Cristo pela fé no seu coração. Muito bem. Outros também querem aceitar, ou até gostariam de aceitar, o termo Senhor apenas como uma referência da sua divindade e não da sua soberania e domínio. Ele é o Senhor divino, mas ele é o soberano dominador daqueles que são seus. Seria uma separação dessa forma até artificial, porque na verdade a soberania, a divindade implica em soberania. Aquele que por si só é Deus governa todas as coisas como ele deseja e como ele quer, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. É óbvio, irmãos, aqui não temos tempo para detalhar tantas coisas, mas é óbvio que isso inclui nossas orações, isso inclui nossas petições, isso inclui a nossa pregação, isso inclui o anúncio do Evangelho, isso inclui todas as coisas aí dentro daquilo que o Senhor fez e faz por nós, ok? Não vamos ter tempo, óbvio, de entrar nesses pormenores, mas apenas para que isso fique claro, Então, ele governa. Então, no entanto, aqueles que ensinam que uma pessoa deve crer em Cristo como Senhor soberano, a fim de ser salvo, são por vezes descritos de maneira pejorativa, colocando como a salvação dependendo do senhorio. Não, como eu já expliquei, naturalmente, o senhorio de Cristo, ele é natural para aquele que crê. Nós não discutimos mais essa questão. Ele se torna o nosso Senhor. E nós descansamos nessa realidade. Porque isso deve nos trazer paz. Isso deve nos trazer segurança. O soberano de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o Redentor de todas as coisas, aquele que domina sobre todas as coisas, ele não é apenas aquele que me salvou e me redimiu, mas ele é o meu Senhor, ele me governa, ele é o meu dono, ele governa o mundo, ele governa todas as coisas. Eu descanso nessa soberania dele. Como já falamos no domingo passado aí presencialmente, como Jó. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele continua governando, controlando, dominando todas as coisas. Louvado seja Deus. Novo Testamento não separa o Salvador do Senhor. Jesus é nosso Senhor e é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador porque ele vem aos nossos corações para isso. Mas ele morreu
e tornou a viver para que pudesse ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Então os crentes de verdade, aqueles que amam o Senhor, eles dizem: Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu governante, é aquele que domina cada centímetro da minha vida, cada milímetro, cada respiração, cada pensamento, cada momento. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele governa a minha vida no meu emprego, Ele governa a minha vida na minha família, Ele governa a minha vida nos meus estudos, Ele governa a minha vida em todo o tempo. Ainda que eu seja rebelde em alguns momentos, ainda que eu falhe em alguns momentos, Ele não deixa de me amar e de me governar, mesmo quando eu quero ter autonomia sobre as minhas decisões. Quando isso acontece, Ele vai me chamar, Ele vai me trazer, Ele vai me arrastar, Ele vai me pegar, Ele vai me repreender se necessário, mas Ele vai continuar a me amar. Ele vai continuar a esperar que eu me deleite nele. E eu tenho esses recursos que Ele já me deu. Muito bem. Então os crentes dizem isso. Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor. É óbvio que quando nós recebemos Cristo, irmãos, nós não temos toda a compreensão de tudo que Ele é, de tudo que Ele exige como Senhor, de quem Ele salva. Muitos cristãos veem a Cristo com apenas uma ideia de uma divindade soberana, que significa só pertencer a Ele, mas não estão ainda dispostos a se submeter a Ele, a desistir de tudo o que temos e do que somos, para ser totalmente dele. Mas uma vez que vamos a Ele e entendemos isso, nós não resistimos mais a Ele. Nós queremos obedecê-lo. É óbvio que naturalmente, irmãos, muitos cristãos no correr da sua caminhada e o abandono do primeiro amor e aquele apego talvez às suas decisões e às coisas do mundo e tudo mais, acabam por nos afastar um pouco do Senhor, acabam por nos tornar autônomos, acabam por querer nos dominar os nossos próprios desejos, e aqui não existe de maneira nenhuma uma separação entre Cristo nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele continua sendo o nosso Senhor. Mesmo quando estamos rebeldes contra Ele, Ele continua sendo o nosso Senhor. E porque Ele não deixa de ser o Salvador, Ele também não deixa de ser o Senhor. Não existe duas partes que se relacionam com os crentes, né? Ele está conosco como Salvador. Ele é o Senhor que nos muda e é o Senhor que nos governa. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel, Ele continua soberano, Ele continua Senhor nas nossas vidas. E o que Ele faz é nos trazer para junto de si e nos leva novamente a viver na obediência da fé, conforme diz Romanos 1:5. Então Paulo está elogiando os crentes de Éfeso porque eles tinham uma fé no Senhor Jesus. Uma fé e uma submissão ao Salvador e soberano Senhor. A fé no Senhor Jesus que existe em você se revela, essa fé salvadora, como você foi transformado. E essa transformação te leva a depender única e exclusivamente do Senhor como aquele que governa a sua vida. Você descansa nele. Você se dirige a Ele. Você confia nele. Você, tal qual uma criança nos braços do Pai, descansa, sabendo que está segura nele. É uma história, uma ilustração que eu acho muito interessante, que se conta, né? De que o pai estava com sua filha pequena e a mãe, e eles estavam num bosque, alguma coisa assim, e então eles estavam caminhando nesse bosque e se perderam. Num parque, né? Um bosque dentro de um parque, alguma coisa assim, um parque nacional, alguma coisa assim, e eles se perderam, e o parque já estava na hora de fechar, e notaram que faltavam algumas pessoas saírem. Então já estava escuro,
e os guardas daquele local procurando aquela família, até que por fim encontraram o pai vindo, encontraram o pai com a filha, né, de mão dada com a filha e com a esposa. E aí o guarda pergunta para a criança, né, que está junto com o pai, falou assim: você não ficou com medo de ficar perdido aqui? E a criança respondeu para ele, falou assim: não. Ele falou: por que não? Porque eu estou segurando na mão do meu pai. Ou seja, essa confiança da criança no pai, essa confiança da criança, essa confiança que nós devemos ter em Jesus Cristo. Ainda que em algum momento nós achemos que estamos fora do caminho, estamos perdidos, não sabemos para onde está, mas eu estou seguro nas mãos de Jesus. Ele vai me trazer para o caminho certo. Ele vai me revelar o local certo onde eu devo estar. Ele vai me colocar no momento certo e no lugar certo, aonde Ele quer que eu esteja. Ele cuida das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor. Ele elogia, além da fé que aqueles irmãos tinham, ele elogia também o amor deles. No versículo 15, a parte C, ele vai dizer do amor para com todos os santos. A segunda marca da salvação verdadeira é o amor. E é por causa desse amor que Paulo oferece graças pelos crentes de Éfeso. O amor cristão é um amor indiscriminado, ele não escolhe quais crentes, né, ele vai amar. É como o amor de Cristo, ele ama todos os seus filhos. Ele ama todos aqueles que foram salvos por ele de uma maneira com amor eterno. Eles são preciosos para ele, nós salvos somos preciosos para ele. Então, por definição, o amor cristão se estende a todos os cristãos. Na medida em que isso não acontece, ele é menos do que cristão. Paulo apela que os crentes mantenham o mesmo amor em Filipenses 2:2. O que é amar a todos os crentes da mesma forma. Amar a todos. Aqui está falando do amor genuíno, do amor cristão, do amor que eu posso despender para o meu irmão, né? Que eu posso dar a ele. É óbvio que aquelas pessoas mais próximas nós nos dedicamos mais. Mas aonde eu estou, se eu tenho um irmão meu em Cristo, eu tenho que amá-lo. E eu tenho que amar até aqueles irmãos difíceis. Eu tenho que cultivar o amor, eu tenho que cultivar a graça, eu tenho que cultivar o contato alegre com aquele irmão, por mais que eu tenha algumas limitações e dificuldades às vezes de lidar com aquela pessoa. Mas ele é um irmão meu, ele está em Cristo e eu também. Eu tenho que amá-lo. Então Paulo apela para isso. Então quando nós falamos eu amo o Senhor, nós temos que amar também os nossos irmãos. Paulo continua então aqui, e ele diz isso, que nós devemos então amar. Sem amor, a melhor doutrina, irmãos, é como um gongo ruidoso ou como símbolo de retine, conforme 1 Coríntios 13:1. A verdadeira salvação vai da cabeça e do coração do crente para outros crentes e ao mundo para tocar infiéis, porque eles veem que há amor entre os verdadeiros cristãos. Então, o verdadeiro amor espiritual no Novo Testamento ele é definido como uma atitude de sacrifício altruísta que resulta em atos generosos feitos para os outros. É muito mais do que um sentimento, uma atração ou uma emoção. Quando o Senhor lavou os pés dos discípulos orgulhosos e egoístas, ele lhes disse que ele havia feito por eles, o que ele havia feito por eles foi exemplo, como eles deviam amar uns aos outros. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. É esse tipo de amor que deve existir entre nós cristãos. Amor por todos os santos. Amor que deve permanecer. E lembra que quando Cristo manda a carta, que João transmite no Apocalipse para a igreja de Éfeso, ele diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles haviam perdido aquele grande amor por Cristo e pelos seus irmãos na fé, há algumas décadas depois de Paulo elogiá-los tão calorosamente. Então, irmãos, isso também nos demonstra que o amor deve ser algo que deve ser cultivado e não simplesmente falado por algum tempo. Ele deve ser cultivado constantemente, Ele deve permanecer firme. Fé e amor, queridos, devem ser mantidos em equilíbrio.
Muitos monges, eremitas e inúmeros ao longo da história da igreja se esforçam para manter sua fé pura, através de castigos físicos ou se afastando do meio das pessoas ou coisas assim. Mas isso, na verdade, não mostra amor pelos outros. Nós não devemos viver isoladamente para tentar manter uma vida cristã boa. Mas ao mesmo passo, essas pessoas às vezes estão às caças bruxas, né? Ansiosos para encontrar um herege, para atacar, para criticar, e por aí vai, né? É lamentável que alguns cristãos tenham uma espécie de fé sem amor, porque é sem amor. Quando é sem amor, irmãos, nós devemos avaliar e tentar ver se há de fato uma fé verdadeira naquela pessoa. Não existe fé verdadeira sem amor verdadeiro. Não podemos amar o Senhor Jesus sem amar aqueles a quem Ele ama. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama o Filho nascido de Deus. E Ele vai amar naturalmente toda a família de Deus. A fé nos leva necessariamente a um amor genuíno. Isso quer dizer que nós vamos ter um amor perfeito? Não. Infelizmente não. Bom seria se todos nós tivéssemos um perfeito amor como Cristo tem por nós. Mas nós vamos amar, nós vamos buscar o amor de Cristo. Nós vamos tentar, de fato, exercer uma vida que traga benefício àquele que é meu irmão em Cristo. Os cristãos a quem Paulo escreveu sua carta aos Efésios tinham o equilíbrio certo. E foi por causa da sua grande fé e seu grande amor que o apóstolo assegurou: eu não cesso de dar graças por vocês em minhas orações. Paulo está dizendo, as minhas orações estão completas. Eu vou sempre lembrar de orar por vocês por causa da fé que vocês têm demonstrado em Cristo, que resulta numa demonstração de amor cristão genuíno para com o próximo. Que Deus possa, queridos irmãos, permear nossa vida como igreja com esse amor e com essa fé genuína. Uma coisa que vai levar a outra. Que essa fé genuína esteja presente na vida de cada salvo. Que essa fé genuína esteja presente na Igreja Batista Regular do Rio Bonito. Que essa fé genuína esteja presente na minha vida e na sua vida. E que essa fé genuína nos leve a amar ao nosso irmão em todo o tempo. Mesmo com as dificuldades que podemos ter, mas que nós possamos amar uns aos outros, como resultado de que temos Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor, de que temos uma nova vida em Cristo, que agora nos possibilita a amar o meu próximo, cuidar do meu próximo, dedicar minha vida ao meu próximo. Desejo a todos vocês aí um bom domingo. Obrigado pela oportunidade de trazer essa palavra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe sua vida. Grande e forte abraço, e com a graça de Deus terminaremos com a segunda parte dessa mensagem no próximo domingo. Até mais, Deus abençoe, tchau. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque tivemos um momento da Tua Palavra, a mensagem vinda pelo pastor Messias. Somos muito gratos, Senhor, abençoe essa vida, que eu possa capacitá-lo cada vez mais para poder estar assim anunciando a Tua Palavra a todas as pessoas. Também agradecemos pela vida do pastor Alfredo, pela recuperação que ele está tendo. Cuide da vida dele, Senhor, que em breve possa estar conosco novamente, exercendo, Deus, as atividades plenamente para a Tua honra e para a Tua glória. E pedimos, ó Deus, por essa nação que tanto tem sofrido por causa do Covid, que as vacinas possam chegar, ó Deus, que o povo possa ser imunizado o quanto antes, para que possamos assim voltar à normalidade. E somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós de forma tão especial e tão individual. Obrigado, Senhor. Abençoe o restante desse dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.